Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Champions mais uma vez, com a classificação do RB Leipzig para a semifinal da Champions, a vitória sobre o Atlético de Madrid, e é um jogo que tem alguns componentes táticos muito interessantes, principalmente do lado do Nagelsmann. Então a gente fala nesse vídeo de hoje sobre esse lado tático, essas variações, esse time flexível, que não é exatamente uma novidade, né, do Leipzig. Aliás, eu vou até deixar primeiro um convite para você se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. Então se inscreva, curta o vídeo, que é sempre importante para o vídeo chegar a mais gente no YouTube também, e deixa o seu comentário. Você acredita na possibilidade de uma zebra, de um Leipzig campeão? A gente sabe da possibilidade de um campeão inédito nessa Champions 2019-2020. Para você, o Leipzig seria uma zebraça? O Leipzig tem condições? Eu quero saber de vocês nos comentários, porque obviamente não era um time cotado para chegar à semifinal quando a gente olhava lá atrás na competição. Ao mesmo tempo, a competitividade, a capacidade tática do time é indiscutível ao longo desses últimos anos. E o Nagelsmann vai dando também a cara dele ao projeto. Um projeto que tem já seu perfil muito bem definido. Aliás, vou aproveitar e deixar alguns convites aqui também para outros vídeos. Vou deixar aqui em cima. Eu cheguei a falar sobre o projeto da Red Bull com os seus diferentes clubes, né, com o Salzburg, com o New York Red Bulls, com o próprio Leipzig, e citando o que pode ser o projeto do Bragantino no Brasil se seguir um pouco essa linha. Então vou deixar aqui em cima o link para esse vídeo. Foi do início do ano, acho, então já tem um tempinho, mas segue valendo pela questão do perfil, das similaridades entre os trabalhos, entre os projetos, um pouco do que é o fio condutor desse projeto, e que acaba tendo tudo a ver com o vídeo, porque afinal de contas o gol da classificação para a semifinal da Champions é marcado pelo Tyler Adams, que era destaque do New York Red Bulls, e que acabou indo para a equipe do Leipzig. Então, rodando aí entre os times do mesmo projeto, a gente sabe que esse é um caminho comum também, saindo do Salzburg muitas vezes para ir para o Leipzig. Tem vídeo aqui no canal também sobre a classificação do Leipzig nas oitavas da Champions, que já foi uma classificação de uma forma muito imponente mesmo, né, com autoridade, atropelando o Tottenham nos dois jogos. Então é outro vídeo que você pode conferir aqui no canal. E vamos, claro, para essa análise do jogo, porque foi um jogo que, do ponto de vista tático, e aí a gente pode usar o campinho, do ponto de vista tático, a gente viu um Leipzig variando de uma forma bem interessante, o que não é exatamente uma novidade também, mas tem muito a ver com o papel do Laimer. Então, olhando para os dois lados, né, até para, obviamente, falar também do lado do Atlético de Madrid. Olhando para as escalações inicialmente, a gente poderia enxergar um Atlético no seu 4-4-2, tendo o Carrasco como válvula de escape, como meia pela esquerda, na segunda linha. Marcos Llorente, uma boa novidade desse período pós-parada do futebol mundial. Ele passou a ser um atacante e a render muito bem jogando ali na frente, atacando os espaços, principalmente do lado direito do ataque. Então ele e Diego Costa à frente. Sem grandes novidades no lado do Atlético. No lado do Leipzig estava a grande curiosidade do ponto de vista tático, porque o time se comportava, em tese, pelo menos num momento defensivo, num 4-2-3-1. Então era um time que tinha o Klostermann na lateral direita, o Pamecano e Halstenberg formando a dupla de zaga, com o Angelinho como lateral pela esquerda. No meio-campo, o Laimer se posicionando ao lado do Kevin Campbell, então os dois meio-campistas eram eles, os dois volantes eram eles, com o Sabitzer como meia pela direita, Dani Olmo como esse meia central, quase um segundo atacante, né, encostando no Poulsen, e do outro lado o Nkunku como o meia pelo lado esquerdo. Esse era o desenho do ponto de partida, mas não era a forma como o time funcionava no momento com bola, porque aí a gente vai entrar em várias modificações de posicionamento, e por isso todas essas setas aqui no campinho, porque no momento em que o time tem a bola para iniciar a construção, ou seja, para iniciar a fase ofensiva, vamos trabalhar a bola para sair diante da marcação do Atlético, vamos iniciar o processo de construção do ataque, logo fase ofensiva, aí muita coisa mudava, porque aí o Angelinho se comportava como um ala pelo lado esquerdo, quem virava o ala pela direita era o Laimer, então o Laimer saía do papel de um volante pela direita para virar o ala, o responsável por ocupar esse corredor. A defesa se ajustava, o Angelinho se projetou, o Laimer caiu pelo lado, o Campbell vai jogar à frente de três zagueiros. Klostermann e Halstenberg pelos lados, dois laterais que também jogam como zagueiros, então eles viram esses zagueiros laterais, esses zagueiros pelos lados, com o Pamecano como esse zagueiro central do trio. Então o desenho na estrutura de saída de bola do Leipzig era bem diferente do desenho original.
E aí a gente começa a ver alguns dos sinais, alguns dos objetivos do Nagelsmann, que sempre trabalha essa ideia de tentar mexer nas peças com componentes táticos, com variações táticas, para gerar um quebra-cabeça no adversário, no técnico adversário, para confundir de fato a cabeça do técnico adversário, para tentar gerar vantagens para o seu time e incômodos para o adversário a partir disso. E quais eram essas vantagens ou esses incômodos? O time do Leipzig passava a ter 3 zagueiros iniciando a saída de bola contra 2 atacantes do Atlético que tentariam pressionar em alguns momentos, em outros marcariam com um bloco mais baixo. A gente sabe que o Simeone alterna isso também, pode ser um time um pouco mais agressivo sem a bola, um pouco mais conservador sem a bola para marcar com um bloco um pouco mais recuado. O grande ponto é, o Atlético teve muita dificuldade para fazer essa marcação adiantada, porque o Leipzig sempre tinha uma opção a mais para iniciar a saída de bola. Então isso, de certa forma, obrigou o Atlético a não agredir tanto, porque se subisse, ia deixar um cobertor curto em vários momentos. E de que forma isso acontecia? Klostermann, Halstenberg e o Upamecano contra Marcos Llorente e Diego Costa. Eu tô falando do momento de saída de bola, então eu tô falando da saída de bola dos zagueiros. Os 2 atacantes do Atlético vão pressionar? Eles vão pressionar quem exatamente? Eles vão pressionar Klostermann e Halstenberg, que avançam com a bola e direcionam os ataques pelos lados? Só que se eles fizerem isso, por dentro, o Upamecano vai ter não só o espaço livre para arrancar e conduzir a bola, coisa que ele fez várias vezes dentro do jogo, como também a possibilidade de acionar o Kevin Campbell, como esse primeiro volante. Então o Campbell formava quase que um losango nessa saída de bola, que tinha o Upamecano como zagueiro central, os 2 laterais se deslocando pelos lados e mais o Kevin Campbell à frente. Esses 4 davam a vantagem ao Leipzig, porque eram os 4 contra os 2 atacantes do Atlético de Madrid. Como que você vai marcar ou pressionar numa desvantagem numérica tão grande? Já estava um primeiro problema apresentado para o Atlético. E como era a sequência? Eu vou chegar nas adaptações do Atlético para tentar conter um pouco isso. Mas como que a sequência do ataque do Leipzig se dava? Opções pelos lados. Então, você gera uma outra dúvida aí pro Atlético. O que você faz? Você abre essa marcação dos meias abertos para tentar limitar a participação dos alas, que vão atacar os corredores, Laimer pela direita e Angelinho pela esquerda. Então você coloca Koke e Carrasco marcando os lados. Se você fizer isso, você vai alargar e espaçar essa linha de meio campo e deixar, no caso, Saúl e Héctor Herrera contra muita gente, porque a segunda parte da ideia do Nagelsmann é: eu vou ter vantagem na saída de bola, eu vou ter opções que possam me gerar essa amplitude, possam abrir o campo e atacar os corredores, mas eu vou ter muita gente para atacar o espaço entre as linhas, para atacar o espaço entre volantes e zagueiros. E aí tinha muita gente congestionada. Por quê? Você tem o Yurari Poulsen como o 9, como essa referência, um jogador que pode receber o jogo mais direto e ajeitar num toque rápido como um pivô, dando dinâmica a esse ataque. O Leipzig é um time que consegue acelerar muito os seus períodos de posse de bola pela velocidade dos passes, as tabelas de primeira, os deslocamentos, e o Poulsen sabe fazer bem isso, então ele é a referência. Mas logo atrás dele tem Dani Olmo, tem Nkunku, tem Sabitzer, são no mínimo 3 jogadores atacando esse espaço ali, ou 4 se a gente contar o Poulsen. Então, se o Atlético resolve alargar essa linha de meio campo para marcar os alas, para tentar proteger a sua primeira linha, abrindo para limitar a participação dos alas, você vai gerar ali uma situação de 3, 4 jogadores atacando um setor de 2 volantes, ou seja, também pode ser algo meio crítico para o Atlético. Então, o Atlético, obviamente, acaba optando por tentar marcar fechando essa linha por dentro. Isso vai significar ter que fechar o lado da bola. Então, se a saída é com o Laimer, e muitas vezes foi, aí você vai ter o Carrasco iniciando essa marcação pelo lado, tentando fechar esse corredor, o resto do time volta para, num bloco mais compacto mesmo, tentar diminuir os espaços. Agora, as inversões rápidas do Leipzig são muito boas, porque elas pegam esse corredor vazio. E isso funciona, inclusive em lances de gols. O Leipzig cria muitas situações assim. Aproxima jogadores num setor do campo, inverte para que um desses alas consiga atacar o espaço, chegar cruzando. E aí, enquanto o adversário está se deslocando para marcar de um lado para o outro, esse cruzamento encontra um monte de gente atacando a área. Aliás, o primeiro gol do Leipzig é muito curioso nesse sentido, porque é um cruzamento do Sabitzer, em que, dentro da área, o Leipzig tem muita gente. O Halstenberg tinha se projetado como esse zagueiro pela esquerda que tem liberdade. O Angelinho estava lá na ponta esquerda para atacar a segunda trave. E aí você tem, dentro da área, Poulsen, Dani Olmo, Nkunku, ou seja, é muita gente dentro da área para atacar o adversário. E é assim que sai o primeiro gol, inclusive, do Leipzig. No segundo gol é curioso porque já é um momento em que, primeiro que foi um contra-ataque, mas
a linha de defesa do Atlético é empurrada para trás por essa ameaça de muita gente atacando a área, mas aí não sobra ninguém na entrada da área. E é justamente onde o Tyler Adams recebe para finalizar e fazer o gol da vitória, o gol da classificação. Mas antes da gente chegar lá, né, até para pegar outras partes desse funcionamento. Impressionante o fôlego do Laimer, né, que é um jogador que passou a ter essa responsabilidade de marcar como um volante pela direita, mas de atacar como um ala pela direita. Então ele passa a ocupar uma faixa muito grande do campo, e aí tem muito do entendimento com o Sabitzer também, que é um jogador extremamente versátil, que faz bem várias funções dentro desse funcionamento. Então ele se comporta como meia pela direita, que pode atacar os espaços, que pode voltar para dar uma opção de passe para o Campbell e virar mais um meio campista, já que o Laimer passou a jogar ocupando o corredor. Então é muito esse movimento da ultrapassagem do Laimer por trás do Sabitzer, enquanto o Sabitzer ou ataca a área, ou recua para ser uma opção de passe mais próxima do Campbell. Então é muito interessante como esse funcionamento se dá com muita inteligência tática do lado do Leipzig e atrapalhando a vida do Atlético. Como que o Atlético ainda tentava reduzir um pouco isso? Falei que o Upamecano tinha não só muitas vantagens nos duelos mais físicos com o Diego Costa, que foi muito mal e foi engolido pelo... aliás, o Diego Costa não faz boa temporada e muitas vezes é batido com facilidade nesses duelos, mas méritos para o Upamecano, que foi muito bem e conseguiu, com e sem a bola, fazer o papel dele. Com a bola, gerando essa vantagem, então se cercassem as opções de passe, ele progredia, ele avançava. Se cercassem as opções de passe pelos lados e não deixassem ele avançar, ele achava o Campbell à frente dele. Se o Campbell tinha a marcação, que o Héctor Herrera começa a subir para saltar e pressionar, então ele começa a subir para pressionar e aí um dos volantes saiu. Olha a quantidade de gente que não pode preencher esse espaço às costas dos volantes. Se o passe encaixa, se a saída funciona, é a história do cobertor curto, que vai estourar lá atrás. E aí o Atlético passa a ter dificuldade para limitar todas essas opções que o Leipzig conseguia encontrar com bola rolando. Então é um jogo muito rico no plano tático, no ponto de vista de estratégia com bola para gerar vantagens. Por mais que o Atlético tentasse, por exemplo, o Héctor Herrera sobe para tentar cercar o Campbell. O Sabitzer volta para virar uma opção a mais de meio campo e dar essa vantagem. Quem vai nele? Se for o Saúl, já era o meio campo. Muitas vezes o Carrasco voltava para fazer esse trabalho. O Laimer passa a ter o corredor vazio. E aí o Laimer recebe podendo acelerar e quem vai ter que sair nele é o Renan Lodge. Se o Renan Lodge sai, a linha de 4 está desfeita. Quem vai atacar esses espaços? Você tem o Dani Olmo podendo atacar os espaços ali. Então é um jogo muito interessante desse ponto de vista tático mesmo, desse ponto de vista de distribuição das peças, de como a equipe funcionou, deu trabalho, foi superior, trabalhou melhor a bola, não deixou o Atlético à vontade. Como que o Atlético responde dentro do jogo? Eu diria que de duas formas. A primeira é atacando as transições defensivas do Leipzig, já que eu falei do enorme deslocamento, se o Laimer sai o tempo inteiro do papel que sem a bola é o volante para virar com a bola um ala quase ponta, no momento em que o time perde a bola, não dá para imaginar que o jogador vai estar em todas as faixas do campo ao mesmo tempo. Então, nesse momento, em alguns períodos do primeiro tempo, o Atlético começa a encaixar saídas com Carrasco e Renan Lodge. Vira o lado em que o Atlético começa a acelerar e tentar chegar. Ó. Tem aquela finalização do Carrasco recebendo do Renan Lodge numa tabela pela esquerda. É justamente nessa transição, né? O que seria essa transição defensiva do Leipzig? Recolocar as peças nos lugares. Porque se o time tem uma distribuição com bola, outra bem diferente sem bola, você não muda simplesmente estalando o dedo de uma formação para outra. Os jogadores precisam percorrer um espaço no campo e às vezes num espaço curto de tempo. Então essas transições defensivas ainda deram algum trabalho para o Leipzig na primeira etapa. Um outro aspecto é a entrada do João Félix, aí já no segundo tempo, porque o João Félix entra exatamente para explorar esse espaço. Ele entra como esse segundo atacante à esquerda, então o Marcos Llorente passa a jogar como um meia pela direita agora e não mais como um atacante, e o João Félix à esquerda vira uma opção a mais para tentar atacar nos momentos em que o Atlético tem a bola, e aí estava atrás do placar, nos momentos em que o Atlético tem a bola, ele tenta acionar essa saída com Renan Lodge, Carrasco, e aí chegando ao João Félix, nesse espaço entre Sabitzer, entre Laimer, entre Halstenberg, então, aliás, entre Klostermann, né, que é o zagueiro pela direita nesse caso, e não Halstenberg que estava na esquerda. Então, entre Klostermann, fazendo esse lado, essa zaga pelo lado, Laimer e Sabitzer, esses três do lado direito, o Atlético começa a encaixar passes e o João Félix entra muito bem também. Então ele começa a criar chances. Teve o lance do pênalti que o Renan Lodge tentou cavar, toma até cartão amarelo por isso, mas já era um lance do João Félix conduzindo a bola por ali. Então ele passa a dar uma qualidade técnica para explorar um espaço que já existia desde o primeiro tempo e que o Atlético tinha até esboçado algumas chances na primeira etapa. No segundo tempo o João Félix entra, sofre o pênalti, converte o pênalti, coloca o Atlético de novo na partida e aí depois vem outras mexidas.
Mas o Tyler Adams, que acaba entrando na vaga do Laimer, né? Justamente por conta da questão do fôlego, era muito difícil imaginar o Laimer fazendo os 90 minutos com a intensidade e a ocupação do enorme espaço dele. Curiosamente, o Tyler Adams que entra, acaba fazendo também esse papel muitas vezes do ala pela direita e completa pro gol por dentro, né? Recebendo um cruzamento na entrada da área para finalizar. O Atlético foi inferior, o Atlético não conseguiu criar muita coisa, também teve dificuldades para defender da forma que está acostumado, encarou um time muito rico do ponto de vista tático e acabou sendo eliminado. Certamente uma frustração, porque existia a expectativa do Atlético poder mais uma vez fazer uma bela campanha, chegar a uma semi, eventualmente a uma final. Teve uma temporada instável do ponto de vista de atuações e de padrão de jogo e acaba caindo para o Leipzig, e acho que com justiça, se a gente olha para as atuações das equipes. O Leipzig foi superior mesmo, aliás. O Leipzig já tinha sido muito superior nos confrontos das oitavas contra o Tottenham e também apresentou um bom futebol nas quartas diante do Atlético. A pergunta para vocês é: o Leipzig tem condições de ser bem superior em relação ao PSG? Vai ser um confronto muito interessante do ponto de vista tático também, além do reencontro entre Tuchel e Nagelsmann, né? O Nagelsmann, que foi jogador do Tuchel e até por conta das lesões começou a virar um observador de futebol pro Tuchel, fazer relatórios de observação pro Tuchel. Agora os dois se encontram como dois treinadores que têm muito repertório tático. E o Nagelsmann em especial tem sido um cara, até pela idade, tratado como um gênio, como uma cabeça diferente mesmo, e não é de agora, né? O trabalho dele do Hoffenheim também já era excelente. Enfim, quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês esperam do Leipzig, se dá pra acreditar num título, se dá pra passar pelo PSG, comentem aí embaixo. Um abraço pra todo mundo, se inscrevam no canal, deixem a curtida e até a próxima.